esse curso. Nós estamos no último módulo do curso de obreiros, aula 3. Esse curso foi baseado num curso de um pastor chamado Frank Damasio. O curso dele chama-se A Feitura de um Líder, e foi traduzido, tá? Então eu estou tentando dar em 3 aulas. Na aula passada, nós demos as características, o conceito de ministério. Todo mundo tem um chamado de Deus, todo mundo tem um ministério no corpo de Cristo, né? Claro que no corpo de Cristo, nós somos chamados de corpo de Cristo porque todos temos que estar atuantes, né? Não é só o dedinho que tem que se mexer. Todo o corpo de Cristo tem o seu chamado, tem a sua função e tem o seu ministério, né? Cada um tem que descobrir em Deus. Claro que os pastores mais maduros, Deus deu capacidade para eles te ajudar a se encontrar no seu chamado, no seu ministério, tá? Cada um é cada um. Graças a Deus, Deus deu uma particularidade para cada um, né? Então hoje é módulo 4, aula 3, e hoje nós vamos comentar sobre o caráter de um líder ou de um ministro. O caráter de um líder. Primeiro começamos com uma balança aí, com 2 pesos. Um são os dons naturais e sobrenaturais que Deus deu para muita gente. Pessoas que têm muita habilidade são mais vistosas, claro. Pessoas que têm, por exemplo, um dom de milagres é muito mais vistoso, né? Que tem um dom de profecia, sem dúvida, pesa bastante, atrai muita gente, né? E é bênção mesmo, tá? Só que, com base na experiência do pastor Frank Damasio, e a gente concorda com isso, ele treina muitos pastores. Hoje ele já tem uma certa idade, né? E na experiência dele, ele viu que é importante que a pessoa que é chamada por Deus, o ministro de Deus, tenha o equilíbrio entre a capacidade, os dons materiais e sobrenaturais e o caráter dele, né? Não adianta ter muita habilidade e não ter o caráter equilibrado, né? Então ele disse assim: há uma necessidade de se buscar e manter um equilíbrio entre os dons e o caráter. O propósito de Deus para o homem é que ele seja transformado à imagem de Jesus Cristo, ou seja, o objetivo aqui na Terra, nós não sermos imitadores de alguém que a gente admira. Claro que a gente tem que admirar aqueles que imitam Jesus Cristo, mas não aquilo que possa me dar sucesso, para que eu venha me aparecer. A referência principal que nós temos que ter como corpo de Cristo, como ministros, é Jesus Cristo. Ele sim é a nossa referência, tá? Claro que a gente gosta de um, de outro, a ministração de um ou de outro, pastor, um líder, um ministrante, mas a referência principal e a central é Jesus Cristo, tá? Ele sim é a nossa referência. Muitas igrejas têm enfatizado o dom e o poder de um líder mais do que o seu caráter. E isso está trazendo um desequilíbrio, ou seja, às vezes a pessoa não tem bom caráter. Às vezes o caráter está deformado, tem problema no caráter. Ele tem fraquezas no caráter, né? Isso tem trazido desequilíbrio e problemas nas igrejas. Inclusive, a queda de líderes e de pastores e de ministros e de obreiros da casa de Deus é por causa desse desequilíbrio. Chega uma hora que a balança, se a balança não estiver bem aferida, é questão de tempo, a pessoa não vai suportar, não vai ter vida longa ministerial, tá?
Deus não está interessado apenas no dom e na unção, mas no equilíbrio entre os dons e o caráter. E é essencial que a pessoa seja transformada no seu caráter. Por quê? Por problema de caráter que as pessoas caem. É questão de tempo. Né? Mas todos têm problemas nessa área de caráter? Sim, todos têm. E por isso todos precisam ser trabalhados nessa área específica, que é vital para o futuro ministerial. Quanto mais transformado o caráter, mais Deus pode usar. Por quê? Porque a pessoa que é transformada no caráter, a pessoa vai ficando mais parecida com Cristo. Tá? E o risco dela cair vai diminuindo na medida que a pessoa vai sendo transformada, tá bom? O conceito que ele dá de caráter, ele diz assim: o caráter é a marca distinta de cada um, impressa ou formada por uma força tanto externa como interna de um indivíduo, é seu próprio DNA, tá? Mas esse conceito não fica muito claro. Esse versículo abaixo aí é referente à balança, tá? A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus está mostrando que temos que ter equilíbrio, tá bom? A melhor maneira de ver o que é caráter é aquilo na prática, é ver aquilo que não é caráter, tá? Às vezes a pessoa acha que é uma característica sua, mas não é. Né? Então, é uma marca da pessoa. Então, vamos ver o que não é caráter. Assim a gente entende o que é caráter. Tá? Caráter não é apenas aquilo que a pessoa idealmente deseja ser. Pode ser que eu tenha um ideal de uma pessoa excelente, mas não quer dizer que se eu tenho esse conceito, eu sou aquilo. Né? Eu tenho o desejo de ser uma pessoa assim, assim, assado. Né? Um ideal bem alto. Por outro lado, não quer dizer que eu seja daquele jeito. Eu quero, mas não quer dizer que eu seja. Tá? Caráter também não é apenas como a pessoa age. Por quê? Porque às vezes vem uma pressão, como a terceira diz, não é aquilo que a pessoa é quando não está sob pressão. Quando não estamos sob pressão, nós somos mais calmos, talvez. E as pessoas vão dizer, puxa, que pessoa calma, mas por natureza, às vezes não, a pessoa não é. Né? Puxa, que pessoa mansa, às vezes não é. Por quê? Porque não está sob pressão. Né? E na igreja é muito mais fácil a gente agir de maneira correta. Depende do ambiente que a gente está. Então, caráter não é aquilo que a gente faz exatamente aquilo que as pessoas veem. Tá? Caráter não é aquilo que as pessoas enxergam do lado externo, ou seja, as pessoas te veem, puxa, você é uma pessoa assim, assim, assado, e às vezes não é, pode ser que seja o oposto. Tá? Então, caráter não é aquilo. A definição de caráter a gente vê pelo contrário. O que é? Quer dizer, você vai vendo o que não é caráter, aí você vai entender o que é caráter de fato e quem você de fato é, quem eu sou de fato, tá bom? E caráter também não é ter entendimento em saber o que os outros devem fazer. Eu sei ensinar todo mundo como tem que agir. Né? Isso não quer dizer, isso é um desvio, quer dizer, eu quero que os outros façam a coisa certa e dá a impressão que eu sou bom. Não é isso. O fato de eu saber que os outros devem fazer não quer dizer que eu seja daquele jeito. Tá? Então, o caráter também não é isso. São coisas muito mais internas. Tá? É uma coisa que está dentro. Né? E só Deus, o Espírito Santo, que enxerga, ou às vezes as pessoas enxergam também. Né? Ou às vezes muitos enxergam, mas às vezes a gente não enxerga isso. Tá? Caráter também não é a maneira como a pessoa trata os outros cristãos, ou seja, é só notar atendendo um celular. Né? Dependendo da pessoa, se fala num tom de voz ou dependendo da pessoa, se fala no outro tom de voz. Se for parente próximo, às vezes você está irritado com alguém, você fala no tom de voz. Mas quando você vê que é uma pessoa da igreja, né? Puxa, é o pastor que está falando. Claro que a gente muda o tom de voz, talvez. Então, caráter também não é a maneira como a gente trata os outros cristãos. Quando eu vou para a igreja, todo mundo diz que eu sou assim, assim, sou manso, sou aquilo. Não, aquilo não é exatamente eu, tá? Não é, tá? É isso que ele tá, é a tese dele, eu acho que ele tem razão. Caráter não é a maneira como uma pessoa se relaciona com a família
espiritual, ou seja, com a igreja, tá? Então, dentro de casa eu sou uma coisa, fora de casa eu sou outra. Não, a gente tem que ser dentro. E fora de casa a mesma coisa, tá bom? E isso sim é o caráter. Mostra-se mais o caráter dentro de casa. E como a gente pode desenvolver o nosso caráter e ser transformado, né? E como que eu faço isso, né? Então tem algumas citações que diz assim, o salmista diz, de dia e de noite, a mão de Deus, o peso de Deus, pesava sobre mim. Então às vezes Deus coloca situações pesadas. Para quê? Para Deus desenvolver, melhorar o nosso caráter, para ser transformado no caráter de Cristo. Outro, Hebreus diz, lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois que vocês foram iluminados, ou seja, depois da conversão, parece que vem muito mais aflições, né? Que coisa, né? Depois que a gente se converte, é possível que venham mais aflições? É sim, porque a gente precisa ser transformado. E uma das maneiras de ser transformado são pesos, aflições. Salmo 18:30 diz, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. Então, a gente pode ter muita Bíblia na mente, mas ela vai ser provada em minha vida. Não adianta ter só letra, tá? A letra vai ser provada, aquilo que eu prego vai ser provada, tá? Mais um salmo diz, as palavras do Senhor são palavras limpas e puras, com prata refinada em forno de barro, né? Então, a palavra de Deus, ela purifica, tá? Então, é um outro termo, purificação. Quanto mais da palavra de Deus, ela vai interagindo conosco e ela vai nos lavando, tá bom? Ela é comparada também como água. A palavra de Deus vai limpando, ela te dá uma referência, também é comparado como espelho. Você olha a Bíblia, você enxerga a diferença que você tem com a palavra de Deus, tá bom? E ela vai te ajustando. Salmo 119, Davi, acho que foi Davi. Antes de passar por aflições, eu andava errado. Mas agora, guarda a tua palavra. Ou seja, depois das aflições, a aflição faz com que você se torne mais o quê? Crente na palavra de Deus, tá? É isso que ele quer dizer. Antes, quando eu não tinha aflição nenhuma, quando não tinha peso nenhum, quando não tinha crise nenhuma, eu errava muito. Mas depois que eu comecei a ser apertado por Deus, eu guardei a tua palavra, os ajustes, né? E se suportais a correção, Deus os trata como filhos, né? Claro que todo esse processo de aflição é porque existe um Deus, é só para dizer que existe um Deus, e que Deus carrega uma vara e um cajado, tá? E outra, ele só age e só trabalha com quem é filho, tá? Se não fosse filho, a pessoa não vai sentir aflição nenhuma, tá? Claro que depois da conversão, então, nós vamos ser tratados no caráter, tá? E precisamos do tratamento de Deus. Aí ele cita, eu coloquei um tratamento de canal, tá? Deu para ver que é um tratamento de canal? Só de ver, a gente sente fundo, né? Assim é o tratamento de Deus, né? Ou a gente pode dizer, eu vou continuar com essa dor. Não, a gente quer ser tratado para tirar essa dor, tá bom? Abraão, Moisés, Elias, até Jesus Cristo, todos eles experimentaram o profundo tratamento de canal do Senhor. Foi fundo, né? Nascemos na iniquidade, fomos formados em pecado. Então a gente precisa ser tratado, tá? É uma coisa chata? Sim. É profundo? Sim. É às vezes dolorido? Um pouco, tá? E é o tratamento de Deus. Precisamos? Sim, precisamos, tá? E por falta disso, o autor diz, muita gente se deu mal no ministério, tá? Vamos lá, precisamos do tratamento de Deus. Todos nós temos a natureza caída? Sim, temos o pecado, a carne, que devemos suportar enquanto vivemos. Nas escrituras chamado de velho homem, ou carne, ou natureza pecaminosa. Portanto, precisamos do tratamento de Deus para quê?
Ministerialmente, Deus Ele quer você perfeito, tá? No teu ministério, você tem que ser perfeito. Espiritualmente, Deus quer perfeição para a tua vida, para o teu ministério. A gente não pode errar. Podemos errar na nossa carne, infelizmente, né? A gente pode errar nos nossos sentimentos às vezes. Aí, por isso que os nossos sentimentos precisam ser trabalhados. Os sentimentos e a carne atrapalham o nosso ministério, vocês perceberam, né? Por isso que eles precisam ser trabalhados. As nossas emoções precisam ser trabalhadas, por quê? Para não atrapalhar o teu ministério, porque eles atrapalham, tá? E ministério também entenda, conhecer a doutrina correta, tá bom? Ministério também está ligado à doutrina correta, tá bom? Por isso que aí fala, deixando a doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Perfeição é o que? Ministerial, na palavra. Quanto mais você anda, você mais conhece a palavra de Deus, mais a palavra revelada de Deus na tua vida, tá? Não adianta só letra, não. Tem que ter a letra e a palavra. E o Espírito Santo te revelando, Deus falando contigo, tá bom? Um problema. Pecados escondidos, todos nós temos, apesar que Deus sabe qual que é. E talvez só nós saibamos e Deus sabe. Com certeza Deus sabe. O Espírito Santo sabe. E é nessa área que Deus precisa trabalhar, tá bom? Cada pessoa tem área escondida na sua vida. E Deus quer fazer a gente crescer. Ele quer revelar os pecados ocultos para que eles não nos destruam o nosso ministério. Exatamente os pecados ocultos, talvez, às vezes, nem nós mesmos sabemos qual que é o pecado oculto. É tão oculto que a gente esconde. Por mais que, às vezes, alguns possam enxergar em mim e em você. Hein? Tá? Tem pessoas que têm um discernimento de Deus que revela aquilo que está oculto em minha vida ou na sua vida. E não é ruim. Agora, o Espírito Santo, com certeza. E é isso que ele quer tratar. Porque é isso que pode. Quanto maior o teu chamado ministerial, mais esse problema se torna mais importante. Por quê? É geralmente isso que tem atingido os ministérios. É geralmente quando as pessoas mexem no pecado oculto que a pessoa começa a manifestar contra, tá? Continuando, os cristãos necessitam muito da graça de Deus para isso, porque a natureza humana apenas procura cobrir as fraquezas. Sim, a gente procura esconder. A natureza de Deus e a natureza dos homens estão sempre em conflito. Tá? Deus deu ao homem o Espírito Santo para revelar ao homem as áreas necessitadas de transformação. Pode ser que seja uma, duas, três áreas ocultas. Né? A Bíblia não somente declara que Deus é revelador dos pecados ocultos, mas também aquele que perdoa. Vários homens tiveram esses pecados secretos e o começo de suas vidas teve grande contraste com o vinho. Líderes, especialmente, deveriam tentar para essa verdade. Ou seja, todos, eu vou generalizar, todos estão chamados de Deus, tá? Está pré-estabelecido o projeto que Deus tem para ti. Deus deve saber o projeto que Deus tem para a tua vida, tá? Às vezes alguns acham que é pequeno e não é. Outros acham que é uma coisa, mas Deus tem um plano melhor. Sempre o plano de Deus é melhor. E tem um projeto de Deus, tá? Deus sabe onde quer te levar, tá bom? Mas você só consegue chegar lá se você permitir que o Espírito Santo venha te transformar nessas áreas frágeis que atrapalham o teu ministério. Porque se você continuar com isso, lá na frente vai explodir, tá bom? Por exemplo, Davi, ele lamentou demais que muitos líderes que ele conheceu caíram. Ele falou, puxa vida, ele lamentou. Morte de poderosos, o Espírito Santo também lamenta com muitos que começaram muito bem no seu ministério, mas por causa dos pecados secretos, e não aceitaram. Alguns não gostam desse tratamento de Deus, acham que não precisa, né? Que vai acontecer mesmo, que tudo que Deus planejou vai... Não, às vezes Deus planejou o povo de Israel chegar
na Terra Prometida, eles falharam, e Deus teve que trocar de turma, tá? Foi a outra descendência que fez. Deus queria que eles chegassem? Sim, mas não chegaram, né? Deus queria que Saul desse certo? Queria, mas ele tinha alguns pecados escondidos que o atrapalharam e afundaram com ele, tá? Ele preferiu se suicidar. Exemplos. Saul, eu falei de Saul, né? Ele era muito independente. Ele fazia do jeito que ele queria. Ele não tinha esse negócio de submissão, não, tá? Ele não tinha submissão a Samuel, ele fazia antecipadamente, ele fazia do jeito que ele queria, ele planejava do jeito que ele queria. Deus fala, espera, ele não esperava, né? Deus fala, não faz isso, ele fazia. Tá? É um espírito de dependência muito escondido. É sensível, mas não é tão feio assim, não é tão feio. Ele ficou endemoniado, meu caro, né? Por causa desse pecado, ele se suicidou por causa disso, né? Por causa desse espírito independente. É fatal para um ministro, para nós que queremos servir a Deus, isso é fatal. É fatal, é questão de tempo. Se a pessoa não se abrir e não mudar esse quadro, é fatal que... mas Deus me deu tantos planos. Sim, Deus tem muitos projetos. Mas um dos projetos de Deus é transformar a nossa carne e nossas emoções serem curadas, tá? Do jeito que está, não dá. Lógico que Deus nos pega um cavalo chucro, mas a gente precisa ser domado pelo Espírito Santo, tá bom? Deus tem planos bons? Sim, mas para chegar lá tem uma coisa que atrapalha. Qual que é? O pecado, né? Davi tinha lascívia, né? Ele traiu, né? Ele pecou na área de lascívia. Salomão, além disso, ele tinha problema de orgulho. Valores errados, autoconfiança, é assim que o pastor Frank Damasio identificou. No caso de Sansão, ele tinha um desejo muito forte pelas mulheres, né? Então foi a fragilidade da vida dele. Ele tinha, se bem que ele tinha consciência disso, tá? Ele tinha. Esses homens tinham consciência disso, tá? No caso de Lúcifer, ele tinha lascívia pelo poder e pelo orgulho. Ele queria poder. Exatamente, ele queria poder. Desejo pelo poder, né? Então, todos esses homens começaram bem, até Lúcifer. Todos começaram com esplendor de sucesso, humildade, fé, conhecimento, unção, coração segundo o coração do Senhor. Começaram bem o seu ministério. Não alerta para mim e para você. Por isso que esse curso é bacana, hein, gente? Porque foi baseado num pastor experiente e ele dá um aconselhamento para o teu futuro ministerial, tá? Quanto mais tratado, mais Deus pode usar, com certeza. Com certeza, quanto mais a pessoa é tratada, mais Deus vai te usar, né? Eu sei que alguns param no meio do caminho, porque alguém cutuca no pecado oculto, não suporta. As pessoas vão dizer, puxa, descobriram. Não, está na cara muitas vezes. Está na cara. É que às vezes a gente que não enxerga. Tá? E só o fato de alguém identificar esse problema, às vezes a gente fica tão ofendido que alguns desistem, né? Foi o caso de Saul, essas coisas, esse pessoal. Tá? Ministérios podem ser perdidos? Sim, né? Eu acho que em Hebreus 12, 15, 17, não estou dizendo acho, né? Ele cita Esaú, né? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura.
porque você sabe que ele ainda queria herdar a bênção, foi rejeitado por Deus, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, olha o cuidado que a gente tem de não cair em amargura. O que é amargura? Amargura é não aceitar a correção, é não aceitar o tratamento de Deus. Isso é amargura. E o problema é que muitos ficam amargurados, causam divisões nas igrejas porque está amargurado. E a amargura faz com que outros que estiverem do teu lado fiquem igual. É um espírito que você passa. De repente, a pessoa está pensando e sentindo igual. Né? A amargura tem essa força, tá? Por isso que em Hebreus é citado isso, né? Que isso diz, cuidado com a amargura. Isso daí é tipo Covid, tá? Ela passa rapidinho, tá? Então, por quê? Porque a pessoa rejeita a correção de Deus, rejeita o tratamento de Deus, tá? Então, não ignore a correção de Deus, não despreze o teu futuro ministerial, tá bom? E tem uma outra citação na igreja, acho que é de Éfeso isso daí. Lembra-te, pois, de onde caíste, igreja de Éfeso, arrepende, pois, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente brevemente a ti virei, e tirarei o lugar, o teu castiçal. O castiçal é o que o sacerdote carrega para fazer o serviço de acender o candelabro, o serviço do tabernáculo, tá? É o serviço ministerial. Ou seja, sempre fique animado e no primeiro amor na obra de Deus, tá? Nunca desanime. A palavra desânimo tem que sair do teu dicionário, né? Do teu vocabulário. Tá? Esse negócio de desistência, o problema desse sentimento é que Jesus diz, olha, se você tiver esse sentimento, eu tiro teu ministério, tá? Então, acorda rapidinho. Tá? Ah, mas eu estou desanimou, então porque pecou em algum momento e a gente tem que consertar. É isso que ele diz, tá? Em Apocalipse. Jesus que diz isso. Então, os pecados todos precisam ser tratados. Ah, estou desanimado. Para com isso, essa palavra não poderia fazer parte do vocabulário do Filho de Deus, de um sacerdote do Senhor. Tem algumas coisas que a gente tem que extirpar do nosso vocabulário. Tá? Isso eu tirei faz anos que eu não uso essa palavra, estou desanimado. Eu extirpei isso daí do meu vocabulário. Estou decepcionado. Decepção só sente quem tinha muita expectativa no homem e muita expectativa em si mesmo. É um pecado. Diz que quem tem esse sentimento, maldito homem que confia no homem. Vem maldição, tá? Tá bom, então não fuja da vara nem do cajado de Jesus. Tá? Eu botei uma figura de dois avestruz aí. É ema ou avestruz? É a mesma coisa? Eles escondem o rosto achando que ninguém está vendo. E não adianta, né? Ficar escondendo. Né? É melhor ser tratado. Palavras que descrevem o tratamento de Deus. Angústia é uma palavra que Deus usa a angústia para nos tratar. Ouve-me quando eu clamo, é o salmista que diz. Ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Ou seja, na angústia, cresci. Né? E na angústia, a gente ora mais e busca Deus. Tá? Outro termo que é usado, aflição. Né? Em Salmo, acho que é Salmo que diz, né? A gente vai passar por muitas aflições ou provérbios, mas Deus vai livrar de todas as aflições. Né? É para ver o livramento de Deus. Então, algumas coisas que Deus usa como tratamento, angústia, aflição. Né? O cristão passa por aflição, muitas. A Bíblia diz que você vai passar por muitas. Pior ainda quando a gente se converte, então as angústias são muito fortes. Né? Porque o pecado vai brigar contra o Espírito Santo, você vai sentir apertado. Né? Purificação também. Acho que isso daí já li, né? Assentar-se-á confundidor, purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro,
e como prata, ou seja, é fogo, tá? Pressão também é a mesma coisa, ser pressionado por ser apertado. Aí eu botei uma laranja, acho que é limão, sendo apertado aí, você tem que para sobrar suco doce, né? A gente às vezes é comparado com uva, que tem que ser pisado para gerar o quê? Vinho, né? Palavras que descrevem ainda a continuação. É o fogo, né? O fogo que traz cheiro doce, fogo em Sião, o fogo que traz a presença de Deus. Ela também se equipara à palavra de Deus. É o batismo do crente, é o batismo do fogo, né? E são palavras que descrevem o tratamento de Deus. Primeiro propósito do tratamento de Deus, né? Tem 8 aí, acho. Como a gente falou, né? Ele é para transformar, não é nenhuma crítica, tá? Não é crítica, não. Eu, às vezes, vejo de uma denominação na televisão que os pastores imitam a voz, o jeito do pastor principal, tá? Não é nem crítica, tá? Mas contanto que eles tenham como referência Jesus Cristo, para mim tudo bem. Você pode imitar, tal, mas porque se o pastor principal fundar, ele vai fundar também, deu para entender? Então a referência do nosso ministério, teu ministério, é a gente ser transformado na imagem de Jesus Cristo. Ele é a nossa referência, né? Não vai dizer, eu só vou falar com tal pessoa, né? Gente, na multidão de conselheiros existe sabedoria e segurança, tá? Então, se a gente fica dependendo só de uma pessoa, faz favor, tá? Você tem que se depender do Espírito Santo e saber que a tua referência é Jesus Cristo, tá bom? Por isso que ele está te tratando. Outro é purificar sobre toda a superficialidade de nossas vidas. As pessoas são muito superficiais com Deus, tá? No conhecimento da palavra, no conhecimento, às vezes tem conhecimento, talvez sim, racional da palavra, não é suficiente, né? Então a Bíblia, por exemplo, o Novo Testamento, parece que é fácil, mas não é não. Por quê? Além de você ter que estudar, não adianta somente estudar. Por quê? Você também tem que ser provado naquilo lá, porque você não passou por aquilo que está no Novo Testamento. Muita coisa você não passou. E você vai ter que passar por situações que são difíceis. Paulo passou por situações muito difíceis. E às vezes a gente só tem a teoria, mas nunca passou exatamente o que ele passou. Tá? Então, a maioria dos cristãos somos mais superficiais, nunca passamos por uma perseguição. Então, esse tratamento de Deus também serve para você se aprofundar em Deus. Então, isso demanda tempo. Tempo com Deus, tá? Para te purificar e te deixar mais profundo com Deus, tá? Ser profundo não quer dizer falar difícil, tá? Não é isso, né? Não é ser nenhum fantasma, tá, gente? Ser profundo em Deus é conviver com o Espírito Santo, conhecer a sua palavra, ter experiência com ele, ouvir a voz dele. E a Bíblia ser viva na sua vida. Bom, e também um dos propósitos desse tratamento de Deus é limpar a tua vida, tá? Limpar a tua veste. Que você tenha vestes limpas, tá? Esse que eu vi em Malaquias 3:2, porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros. Interessante esse versículo, né? É para te limpar mesmo, né? Eu lembro que o pastor Miguel que falou, acho que ele era adolescente, ele era grandão e falou um palavrão para a mãe. A mãe falou: "O que você falou aí?" Ele repetiu o palavrão. Ela pegou o sabão de coco e fez ele engolir um sabão inteiro de coco. Ele falou que até enquanto ele era vivo, ele não esquecia do gosto do sabão de coco, né?
É mais ou menos isso que às vezes Deus faz conosco, tá? O que você está falando aí? Né? O que você está fazendo? Por isso que às vezes ele tem que apertar, dizer, para com isso, né? Se ele é teu pai, ele vai ter liberdade de te corrigir, tá? E também o quarto propósito é para você se tornar frutífero. Claro que se ele tem que podar, ele tem que limpar a você, senão você não dá fruto não, senão você não vai crescer, né? Nós não vamos dar em nada, tá? Se a gente não for tratado, se a gente não for tratado pelo agricultor, que é o Espírito Santo, meu cara, isso daí não vai vingar, o ministério não vinga não avança. Fica seco, ficando sempre na mesma. Em João 15 fala da árvore frutífera, né? Da videira que revela a necessidade de poda. Então, e se você passou por um período muito legal na tua vida, que estava legal, de repente ficou meio seco, é natural, né? É claro que é, né? Uma árvore passa por verão, inverno, e tem o tempo próprio de frutificar. Tá? Às vezes as folhas ficam secas, às vezes o agricultor tem que podar a árvore, tá? Para que ela possa dar mais fruto. É normal, precisa. Se você está sendo podado pelo Senhor, dê graças a Deus. Tá? O problema é que o autor diz que muitos dizem, não quero ser tratado. Aí é problema. Aí a árvore vai secar mesmo, tá bom? Os galhos secos e frutíferos são cortados para dar lugar a outros galhos que deem frutos. Bom, quinto, é para você alargar a tua vida, para você crescer. Tá? Tem um versículo que estava escrito aí que as aflições alargam, né? Então isso daí também, porque tratamento de Deus, quanto mais a pessoa é tratada, mais o teu ministério vai crescer. Não para a tua vaidade, é para a glória de Deus. Muitas vezes serão salvas através da tua vida, você vai ser referência de Jesus Cristo para muita gente. Teu ministério vai crescer, teu conhecimento bíblico vai crescer. Os dons vão ser operados através da tua vida com equilíbrio, né? Você vai saber ensinar melhor, você vai poder orar melhor, você vai ver as respostas de oração funcionando. É assim que funciona, tá? Quando? O tratamento de Deus, as aflições que vêm, dizendo assim, Deus me traz aflição, não precisa pedir, ela vem, tá? Não precisa pedir mais não, ela vem. O problema não é pedir aflição, o problema é você não desistir no meio da aflição, é isso que não tem que ter, tá bom? Não deveria ter nunca, muita gente desistiu no meio do caminho, não deveria. Continuando, esse propósito de alargar, ele botou uns subitens aí. Alargar a capacidade em Deus, nossa visão, nossos passos, corações, limites, confissão, compartimentos, nosso ministério, em suma, nosso ministério, crescer, alargar, crescer. Outro, vou fazer você orar mais e buscar mais a palavra de Deus. As aflições servem para isso. Nunca tanta gente estudou a palavra de Deus como esse período aí de aflição, nesses 1 ano e meio de crise mundial, né? Muita gente esfriou, mas muita gente também está sendo tratado por Deus. E alguma coisa de muito boa vai aparecer lá na frente, né? Deus apertou tanto, pressionou tanto muita gente, para quê? É como uva, né? Pressiona, 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 vira vinho, e vinho é símbolo de alegria, tá bom? Então, muitos estão sendo tratados porque isso faz a gente... Tem gente que está buscando a Deus como nunca antes. Tem gente que está orando como nunca antes, né? Por quê? As aflições fizeram isso. O tratamento de Deus está tratando para quê? Para manifestar a sua imagem através dos seus filhos, né? E o ministério de muita gente vai o quê? Florescer. Muitos vão crescer. Muitos. Quem? Quem acatar esse tratamento de Deus aí. Tá bom? Eu falei do vinho, né? Tá aí. Quanto mais pisa, melhor fica, né? Não estão fazendo apologia a ser o quê?
Pessoa que gosta de sofrer? Masoquista. Não é isso. Claro que não. Mas até coisa ruim faz bem. Até coisa ruim para o crente faz bem. Que bênção, né? Porque Deus não quer também... pessoas tratadas não são amarguradas, tá? Não. O tratamento de Deus, o aperto de Deus faz com que essas pessoas gerem alegria. Agora, pessoas que não aceitam a correção de Deus ficam o quê? Amarguradas. Por que amarguradas? Quem não aceita o tratamento de Deus continua azedo. Quem aceita o tratamento de Deus vira o quê? Traz alegria não para si somente, mas para outros. Amargurado gera doença. É uma doença, tá? Parece Covid, tá? E por último, aqui ele diz, ela nos dá perspectivas, novos focos. Paulo fala de consolo que temos nas aflições, pressões e provações que nos levam a algo mais eterno. O nosso caráter é bem mais valioso para Deus do que dons. Precisamos, portanto, suportar as aflições. Não quer dizer que os dons não valem nada, não. O que é importante é você ser um homem tratado, uma mulher tratada, mais os dons, tá? Não é um ou outro. Não, não é assim, não. São os dois, equilibrado. Com abundância, sim, contanto que seja, quanto mais dons, mais caráter transformado, para equilibrar, tá bom? Mais poder de Deus, mais coração tratado. Aí a balança fica equilibrada. Você diz, quero mais de Deus? Amém. O que fazer quando a gente está sendo tratado? Ou aceita ou rejeita. Né? Atitudes durante o tratamento de Deus. O que eu vou fazer? Espera em Deus. Está alguém aflito? Está em Tiago. Você está em aflição? Você está sendo tratado? Eu estou, está doendo muito. Né? Eu sei que é bom, mas está ruim. Tá, então ele diz, ore. Então, em período de aflição, o que você vai fazer? Ore. Né? Atitude de contrição. De sofrer segundo a vontade de Deus é bênção, tá? E agora sofrer porque a gente está aprontando alguma coisa de ruim? Não, não é isso. Mas se a gente está sofrendo porque a gente está sendo tratado por Deus, porque a gente está servindo a Deus, porque a gente está sendo fiel a Deus, é outro tipo de sofrimento. Mas se a gente está sofrendo porque a gente traiu alguém, mentiu ou rebelou, aí não. Né? Aí é complicado mesmo, aí precisa de arrependimento. Tá? Faz parte do tratamento de Deus. Tá? Faz parte. Mas tem alguns sofrimentos de tristeza que são bênção. Né? São tristezas segundo Deus. Né? Porque você está fazendo tudo certinho e está sofrendo. Aí é um sofrimento segundo Deus. Tá? Que vai gerar alegria, sem dúvida. Né? Ela não dura tanto tempo assim. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Tá? Quem tiver em tratamento, o que o salmista diz? Louve a Deus. É uma questão de você estar confiando que Deus vai te livrar daquela. E que algo de bom vai acontecer. Atitude também de perseverança, claro, né? E atitude alegre, sabendo que um plano muito bom está para aparecer. Deus está aperfeiçoando o teu ministério. O ministério não somente é aperfeiçoado pelo curso de obreiro, tá? É aperfeiçoado pelo tratamento de Deus, que Deus deve estar te tratando. Espero que sim. Tá? Tem que estar tratando. Né? É um tratamento contínuo, sem parar, graças a Deus. Deus não tem preguiça, ele diz, vou tirar umas férias. Ele não vai tirar férias, não. Ele vai continuar trabalhando na tua vida. Né? Quem quer tirar férias somos nós, mas Deus diz, eu não vou parar. Tá? Mesmo se você tiver de férias, Deus diz, onde você for, eu vou. Tá? E onde você for, eu vou te tratar. Tá? Benção, hein, gente? Deus só faz com os filhos chamados por Deus. Se Deus estiver pegando muito ao pé, meu caro, então, pode crer, algo de excelente vai acontecer.
para outras pessoas e para a tua vida em consequência. Na nossa igreja, vocês percebem que a estrutura da nossa igreja, quanto mais você cresce, eu botei multidão não tem muita característica não, ela é muito interesseira só. Tá? A gente busca Deus só por interesse. O discípulo não, o discípulo já tem ele já é uma pessoa convertida assim. Tá? O obreiro já tem 5 características. Ele é mais transformado, ele é mais tratado por Deus, tá? Por isso que se torna um obreiro. Então, quanto mais o tratamento de Deus vem para a pessoa, mais ele avança. Né? Eu sei que pode ser que muita gente regrida, tá? Às vezes a pessoa estava no ápice, tem gente que está assim, está no ápice, de repente chegou naquele nível que tinha que chegar, de repente, no mês seguinte começa a decair. Meu caro, isso não podia acontecer, né? Mas é o que acontece. Né? Infelizmente, isso não deveria acontecer. Tá? Nós deveríamos ser o quê? Crescentes em Deus. Tá? O obreiro tem 5, o diácono geralmente tem, eu tirei uns 19 características aí, de áreas que Deus trata. Tá? Pastor é um pouquinho mais, o presbítero, que é um pastor mais maduro, tem 37 áreas tratadas por Deus. Né? Eu só estou fazendo uma recapitulação da multidão, que o caráter, eu botei nulo aí, mas vocês entenderam, né? A multidão não é cobrada nada. Não se cobra nada da multidão. Também, na hora do vamos ver, não sei se eles vão poder cobrar alguma coisa não, tá? O discípulo é 100% convertido a Jesus, vocês já sabem disso, né? Faz parte da visão. É uma maneira de a gente enxergar em que estado que eu estou. Em que estado que eu estou, tá? E 3, é um obreiro. O obreiro é 100% convertido, lógico. Ama as vidas. É só para ver se você se sente, em que nível de tratamento está na sua vida. Você tem um coração de pastor, né? Você se sacrifica pelas outras pessoas. É uma característica de um obreiro. É aprovado, né? Para aprovação desse curso é só assistir todas as aulas, né? E ler a Bíblia inteira, que é facinho. E mais um questionário aí. Né? Não tendo que se envergonhar, ou seja, tem áreas na nossa vida que precisam ser tratadas, especialmente aquilo que está muito, muito aparente. Né? Um exemplo, né, se a pessoa não venceu ainda o vício do álcool, por exemplo. Né? Não é legal, é uma área que você precisa ser tratado e temos que ter vitória nisso, tá bom? Né? E exige esforço sim, tá bom? Um obreiro precisa ter vitória nessas áreas aí que são muito aparentes, por exemplo, algum vício de alguma droga, tá bom? E que maneja bem a palavra de Deus, não só aprender a palavra, saber de alguma coisa da palavra. Não, saber e viver a palavra de Deus. É um obreiro, esse é um obreiro. Está em 2 Timóteo 3,15, em onde, pelo menos, eu acho que quase todos que estão ouvindo tinham que chegar. Você tem mais meio ano aí para chegar, então em julho. Quem está atrasado, meu cara, não sei o que você vai fazer, mas tem 4 meses aí para correr, né? Já pensou se Jesus volta esse ano? Aí o pessoal ia sair correndo, né? Aí já pensou se o Fuxida tiver certo no pré-tribulacionismo? Não é não? Cara, se o Fuxida tiver certo, meu caro, é melhor você ficar com arrepiado, né? Não, não. Porque se você achar que não vem, o que acontece? Deixa para lá. Deixa para lá. Não é isso? E se tiver um arrebatamento repentino? Aí bota medo, não digo que bota medo, não é isso, não é isso. É um alerta, é uma realidade. Né? Eu acho que não volta esse ano, tá? Talvez, mas então, eu acho que não. Né? Porque a gente tem que ter, em dezembro tem que ter a consagração da turma aí, tá?
Pelo menos vocês têm que chegar nesse nível, por favor. Depois de tanta pandemia aí, de tanto curso, faça favor, tem que chegar. Diácono, tem 19 aí, depois vocês veem aí, tá? É a área abessa para ser tratado. É muita área para ser tratado, né? Essa era o critério da igreja primitiva, tá? De como era um diácono. Diácono significa coração de servo. É um pastor com coração de servo, tá? E vocês veem, né? Se vocês estão chegando nesse nível e não tem título, independente do título, né? Eu espero que você tenha melhor, não digo que é melhor, não precisa exatamente ter o título, né? Tem pessoas que no nosso meio que não tem o título, que abriram a igreja, estão tomando conta de dezenas de pessoas e não tem o título, hein? Mas tem o coração, tá? Melhor ser um diácono aos olhos de Deus, tá bom? E melhor ser do que ter o título. Mas a gente dá o título porque Jesus não voltou ainda. Enquanto a gente estiver na terra, vai ter título, tá? Enquanto estiver na terra, a gente vai ter título. Lá no céu não tem isso, não, né? O 5 é o pastor presbítero e bispo, tá? É a categoria, né? Então, pastor é um diácono, coração de servo, mais umas delegações que lhe são autorizadas. O pastor é um diácono com um degrau acima, tá bom? É uma força de expressão, né? O pastor presbítero, vocês veem só? O presbítero significa maduro, homem maduro em grego. Por isso que a gente faz essa distinção, tá? Porque se fôssemos exigir de um pastor normal toda essa característica, ninguém seria pastor, né? Então, existe maturidade. Quanto mais a pessoa é tratada por Deus, mais ela reflete o caráter de Cristo. Isso daqui é uma característica de Cristo. Então, quanto mais a pessoa avança no tratamento do caráter, mais a pessoa parece com Cristo, mais ela reflete Cristo. Claro que mais Deus vai usar essa pessoa, sem dúvida. Não vai usar para 10, nem para 100, vai usar para centenas, tá? Já é outro nível. E se a gente ama Jesus e ama o corpo de Cristo, a gente quer servir a Deus e quer ser bênção para muita gente, né? Mas como, para quê? Porque quem tem o Espírito Santo tem amor pelos outros, tá? É assim que funciona, tá? Então, quanto maior teu ministério chamado, maior vai ser a tua disposição para ser tratado por Deus, né? Para eu ser uma bênção para os outros, eu preciso ser tratado por Deus, sem dúvida. Sem dúvida. O ego precisa ser tratado. Senão nós não temos vida, a gente vai ser limitado. Vai até um certo ponto, ou a possibilidade de desistência é fortíssima. A pessoa não vai aguentar não, tá bom? Deu tempo, falta mais uma aula aí que é mais extensa, que são os testes que Deus vai fazer você passar, tá bom? Deus abençoe, obrigado aí, Fernando. Deus abençoe.